Olá, tudo bem? Estamos no terceiro dia do nosso treinamento de liderança. E o pensamento de liderança para hoje é: o líder segue a regra do carpinteiro. Meça 2 vezes, corte apenas uma. Em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 28, está escrito o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Neemias, ele é considerado com razão um dos maiores planejadores e líderes da Bíblia. Ele poderia ser chamado de Neemias, o navegador. Se você analisar a maneira como ele elaborou o plano de reconstrução, poderá aprender muito. Vamos analisar então como Neemias se tornou esse grande navegador. Antes do processo de reconstrução propriamente dito, Neemias passou um bom tempo preparando a si mesmo e ao povo. E de que forma ele preparou a si mesmo e ao povo? Anotem. Primeiro, ele se identificou com o problema. O primeiro passo de Neemias foi perguntar qual era a situação dos judeus e dos muros em volta de Jerusalém. Quando ele ouviu que os muros estavam em escombros e que o nome de Deus era alvo de zombaria, ele chorou. O problema do povo tornou-se seu problema, era seu fardo a carregar. Segundo, ele passou tempo em oração. Quase imediatamente após o conhecimento desses fatos, Neemias colocou-se de joelhos em oração, confessou o seu erro e o de seu povo e intercedeu por eles. Então pediu o favor de Deus. Aquilo que foi durante todo esse tempo em conexão com Deus, que ele recebeu a visão e o plano de reconstruir o muro. Terceiro, abordou as pessoas-chave. Há uma frase inacreditável nas Escrituras, relatada por Neemias, da seguinte forma: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Neemias, capítulo 2, 4 e 5. Em qualquer empreendimento que envolva liderança, as pessoas-chave, elas podem promover ou destruir qualquer proposta. E nesse caso, era o rei da Pérsia, Artaxerxes. E Neemias recebeu não apenas a permissão para reconstruir o muro, como também os recursos e o apoio. Então, sem qualquer dúvida, Neemias selecionou e se aproximou de outras pessoas importantes que levou consigo na jornada. Quarto, ele avaliou a situação. Quando finalmente chegou a Jerusalém, o que Neemias fez? Ele se viu frente a frente pela primeira vez com o desafio que estava encarando. Fez isso à noite, analisando pessoalmente os danos e planejando sem interferência indesejada de outras pessoas. Ele avaliou a situação. Em quinto, ele se encontrou com o povo e compartilhou a sua visão. Não sabendo exatamente como Neemias, ele se aproximou do povo e com quem conversou primeiro. Mas sabemos que ele se comunicou com os judeus, com os sacerdotes, ele se comunicou com os nobres e os oficiais, o povo que fez a obra. Ele compartilhou a sua visão de reconstruir o muro e as ramificações espirituais do projeto. Sexto, ele encorajou com o seu sucesso do passado.
Diante de uma tarefa tão importante quanto a de reconstruir os muros, Neemias sabia que precisava encorajar o povo. Então ele disse: "E lhes declarei com a boa mão de Deus, estiveram comigo também as palavras que o rei me falara." E em sétimo, ele recebeu a aceitação do povo. Duas pequenas frases registram o que aconteceu a seguir. Mas isso foi o ponto decisivo de todo o processo de reconstrução. Então disseram: disponhamos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Isso está no capítulo 2 de Neemias, versículo 18. O povo aceitara a ideia. Eles estavam dispostos a se dedicar à liderança de Neemias e à sua visão. Em oitavo, ele organizou o povo e colocou para trabalhar. Ao começar a trabalhar, as pessoas não fizeram por acaso. Neemias as organizou em famílias e colocou-as para trabalhar de acordo com as prioridades estabelecidas anteriormente, começando com os portões da cidade. Muito trabalho foi exigido de Neemias para que realizasse sua visão. Ele foi um grande líder do povo, mas sem planejamento cuidadoso, o muro nunca teria sido reconstruído. E ao final desse vídeo, vamos refletir com a seguinte pergunta: você planeja antes de começar a fazer? Fique com Deus. Até o próximo vídeo.